ter esse discernimento de reconhecer a vontade de Deus na nossa vida, porque tem muitas pessoas que enlouquecem. Você vai lá nesses manicômios, né? Eu lembro que uma época a minha mãe trabalhava com a recuperação dessas pessoas, e quando ela chegou lá, adentrou a porta daquele hospital, ela ouvia cânticos de louvor, ouvia pessoas falando em línguas estranhas lá, loucas da cabeça, porque não entenderam o trabalhar de Deus, não entenderam a forma como Deus estava operando na sua vida. E a gente precisa buscar a Deus nisso. Senhor, me dá claridade e abre minha mente para que eu possa entender. Talvez eu não entenda hoje, agora, como o Senhor fala, mas Senhor, abre meus olhos para poder entender. Eu tenho uma tia que ela perdeu, ela tinha um filho da minha idade, o nome dele também era Flávio, e ele estava próximo a casar, fazia meses, né, já tinha comprado tudo, a casa já estava preparada, tudo certinho para o casamento. E um dia ele foi levar a sua noiva em casa. Quando ele volta, alguns meliantes tentaram assaltar ele, ele era crente, toda a família é crente, e ele tentaram tomar o carro dele, não deixou, ele saiu correndo, as pessoas atiraram nele, e um tiro bateu nele. E algumas testemunhas disseram que quando ele pegou o carro, ele ainda foi dirigindo até o hospital, e bateu no muro do hospital, né? Chegou no hospital e bateu no muro e ali ele morreu. E a minha tia, ela enlouqueceu. Ela mudou totalmente a sua razão, não entendeu, aleluia, que às vezes o trabalhar de Deus na nossa vida é uma coisa inexplicável. Mas pela fé, Deus faz a gente enxergar isso. Aí como chegasse para ela, mas é loucura, a senhora perde um filho de 19 anos, mas mesmo assim a senhora está tranquila. O senhor acabou de enterrar seu filho, e o senhor está tranquilo. É pela fé que a gente alcança isso. É alegria, como a Bíblia fala, a própria Bíblia se completa ela mesma, é porque é a alegria do Senhor, é a nossa força, é Deus se alegrando, aleluia, com a nossa vida. Irmãos, imagina só, eu acho, assim, eu sei que a minha mente é muito pequena, vai imaginar Deus, mas imagina Deus sentado no seu trono de soberania, está lá ele olhando para a gente, aleluia, bem muita gente olhando para a gente, aleluia, os principais potestades lá, olhando para a gente, dizendo, aleluia, Deus lá, está vendo aí, perdeu a filha agora, perdeu o filho agora, mas mesmo assim, ó, ele está, aleluia, crendo na minha vontade, ele está crendo naquilo que eu era, naquilo que eu sou, ele reconheceu o plano soberano da minha vida, na vida dele. Irmãos, é quando a gente começa a crer que servir ao Senhor tem que ser, aleluia, com alegria, se apresentar, aleluia. Davi diz, olha, servir a Deus com alegria, ainda mais apresentai-vos a eles com um cântico. É quando o pessoal enlouqueceu, velho, doidinho da cabeça lá, enterrou o filho, foi para casa, ligou o som, ficou lá ouvindo. Tem razão para isso. Não tem maneira que você explique. Mas é você estar alegre em ver o cumprimento de Deus na sua vida. Em ver o cumprimento da graça de Deus salvadora sobre você. A soberania do Senhor sendo cumpridora na sua vida. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu tinha uma noiva. Não é Fabiana, minha esposa hoje, a gente noivou. Quando faltava 3 meses para o casamento, né, acontecer, a moça me chamou da casa dela. Olha melhor, né? Isso. Cheguei na casa dela, ela me chamou, ligou para mim, fui lá na casa dela. Eu feliz, alegre, ela chamou minha noiva querida. Quando eu chego lá, ela senta aí, sentei ela, ó. Quero te dizer hoje que eu não quero mais nada com você. Aí eu, o quê? Não entendi, não. Não quero mais nada com você. Está aqui a aliança. Pode vir depois aqui, peguei na Bíblia. Ela fez isso, glória a Deus por isso. Vem aqui, pega o que tem aqui, viu? E vestindo a sua casa, amém. Saí lá desesperado, chorei, sem entender nada. Mas hoje eu entendo. Glória! Eu entendo, irmãos, qual
qual é a explicação da graça de Deus na minha vida. Porque se o Senhor sabia que se eu casasse com aquela jovem lá, se eu tivesse, não ia dar certo. Primeiro que ela não aceitava meu chamado. Ela não aceitava que eu tinha que estar na igreja, buscando a Deus. Tinha que estar na igreja, fazendo alguma coisa para o Senhor. Era o espírito inquietante de Davi no meu coração, que não deixava eu Davi lá sentado, se preocupando com a arca lá longe. É Davi sentado, Senhor. Olha como eu queria ver agora o teu templo sendo construído. Como eu queria, Senhor, que as coisas estivessem andando direitinho. Deus que funciona para fazer a vontade dele. Ela não aceitava aquilo que Deus tinha com a minha vida. E às vezes o gene incompatível é um atrapalho lá na frente para a obra de Deus. Por isso que quem está preocupado hoje, aleluia, se você, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, não é você. Eu digo para os jovens que a pessoa que tem que se preocupar toda essa formatura, todo esse processo, é Deus. Porque lá do outro lado, Deus está preparando, ou aqui mesmo, não sei, Deus está preparando alguém para entregar na sua mão, para você que é uma coisa perfeita da glória dele para você. A gente fica imaginando o trabalhar que Deus trabalhando lá embaixo, lá no outro. Aí hoje, Deus me dá uma noiva de dentro da minha parentela, da minha própria casa. A minha própria prima, que não tinha nenhum interesse, mas o Senhor trabalhou. E hoje, mesmo passando na alegria, ou passando por tristeza, ou passando por dificuldade, eu reconheço que eu devo servir ao Senhor. Aleluia! E a segunda coisa que Davi ele simplifica nesse salmo, acho esse salmo belíssimo. Ele diz assim: olha, sabei que foi Deus que nos escolheu, e foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Irmãos, quantas pessoas Deus podia escolher para estar nesse banco aí? Quantas pessoas Deus podia ter escolhido para estar aqui nessa igreja? Mas o querer de Deus foi olhar aqui para o mundo e nós e dizer: eu vou botar para a Jéssica, eu vou botar uma tal, vou botar uma tal aqui sentado, porque eles aqui vão ser o referencial da glória de Deus na minha vida. E eu acho bonito, irmão, que não precisa muita coisa. Às vezes as pessoas ficam impressionadas. Não precisa, pastor, precisa de um som maravilhoso. Pastor, precisa de tal coisa, precisa disso. Não, precisa apenas de joelhos dobrados para que a glória de Deus se mostre na nossa vida. Somente isso, ajoelhado, orando, aleluia, buscando a presença do Senhor e dizendo: Senhor, trabalha na minha vida e faz o teu querer como o Senhor quer. Ó Deus, age da forma que o Senhor quer, age da forma do Senhor, porque o Senhor não disse que eu sou ovelha do teu pasto, e as ovelhas, quem já viu o pastor dar comida má para a ovelha? Ovelha é tratada da melhor forma. E Deus, Ele quer tratar tua vida da melhor forma. Deus quer tratar o teu viver da melhor forma. Deus tem que escolheu. Ele trouxe você para você, trouxe você para Ele. Ele disse: eu vou te tirar daqui e vou te trazer para mim, porque você escolhe a minha. Eu escolhi você no meio de tantas pessoas para ser minha ovelha, para eu cuidar. Imagina, irmão, Deus está lá regendo todo o universo, com tantas coisas, Deus, tantas coisas para se preocupar, tantas coisas para Ele reger, tantas coisas para Ele tratar. Aí Ele está olhando para cá, para esse culto, olhando para mim, olhando para você, olhando os teus pensamentos, olhando os teus planos, aleluia, olhando o intento do teu coração e dizendo: assim eu vou fazer, assim eu vou trabalhar, eu vou agir dessa forma. Não é assim que eu quero, é desse jeito que eu quero na tua vida. Eu vou fazer assim, eu vou fazer
lá direto do grego. Ele dá uma expressão que é buscar as coisas que estão lá e trazer eles para aqui para a terra. E o Senhor vos acrescentará. Será que Deus não conhece teu coração? Será que Deus não vê os teus pensamentos, não vê os teus desejos? Quando você passa por uma vitrine que diz assim, Senhor, como eu queria ter condições, Deus, de comprar essa veste, Senhor, Pai, como é bonita essa saia, como é bonito esse sapato, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não tenho condições. Senhor, como eu queria comprar esse paletó aqui, Senhor, dessa forma, Senhor, desse jeito. Senhor, como que o Senhor contempla o meu coração, porque Deus, Senhor, Ele olha para nós. Ele vê a nossa vida, na nossa simplicidade. O Senhor investiga o nosso coração. A Bíblia fala que Ele vai até a divisão da alma e do espírito, porque o Senhor, Ele zela pela nossa vida. Porque o nosso papel é apenas servir a Ele com alegria e apresentar Ele com canto. Só isso, para a gente poder tocar o coração de Deus. Só isso para a gente dizer, Senhor, só isso. Estou servindo com alegria, Senhor. Estou passando por isso, mas estou feliz na tua presença, Senhor. Estou sendo moído do Senhor, mas estou feliz, estou alegre. Eu quero te servir com alegria. Eu quero te servir, Senhor, com amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comecei logo, aleluia, há muito tempo atrás, eu dizia, Senhor, olha, eu posso estar triste, eu posso estar chorando, Senhor, eu posso estar passando por um montão de coisas, Senhor, mas nunca me dá, Senhor, nunca permite que eu não tenha a alegria de te servir, não tenha alegria de pregar a tua palavra, não tenha alegria de falar do teu amor, não tenha alegria de expressar em minha vida o melhor que eu tenho de ti, o melhor louvor, aleluia, a melhor palavra, Senhor, a melhor maneira de estar na tua presença. Deus, eu quero estar, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. Talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite, aqui nesse lugar, porque Ele precisa renovar o cântico dele na tua boca. Talvez você esteja feito os exilados lá de Jerusalém, que ficavam pensando só de lembrança. Aleluia, lá em Ezequiel fala que os exilados pegavam as suas harpas, penduraram no salgueiro e ficavam lembrando, como era bom cantar no templo, como era bom me expressar diante da presença do Senhor. Eles pegaram os instrumentos e encostaram lá, porque eles não sentiam mais alegria de servir a Deus onde eles estavam. Meu irmão, por isso que Jesus, ele disse, aleluia, àquela mulher samaritana, olha, você é judeu, diz que a gente tem que adorar a Deus no templo. O Senhor diz, aleluia, nós samaritanos dizemos que nós temos que ir para o Monte Gerazim, é lá que a gente deve adorar a Deus. Aleluia, Jesus sabiamente olhou para aquela mulher, não importa se tu está no templo, não importa se tu está no Monte Gerazim, não importa onde tu estás, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Onde você está, a glória de Deus está. Onde você está presente, a graça de Deus está sendo derramada sobre a tua vida, porque onde você está é o lugar, é a Betel que Jacó disse, é a porta do céu aberta para quem desça anjo e suba anjo para a glória do nome de Jesus. Onde você está é o lugar do trabalho de Deus, é o lugar do quebar, que quer dizer cumprimento de Deus. Onde você está servindo a Deus com alegria e se apresentando a Ele com cântico, é o lugar onde Deus, Ele vai derramar a sua graça na sua vida. Não importando a condição que você tiver, importando que você esteja servindo a Deus com alegria e apresentando-se a Ele com cânticos. Queridos, Deus não precisa de muita coisa para poder trabalhar na tua vida. Ele só quer apenas que eu e que você se apresente a Ele com alegria. Se apresente a Ele, sirva a Ele com alegria. E se apresente a Ele com canto.
descansar em mim. Diz assim, porque é meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O trabalho todo é de Deus. Deus nos salva, nos dá um novo cântico, nos dá uma nova vida, nos dá novas vestes, muda a nossa linguagem, muda tudo em nossa vida. E ainda o outro trabalho, tudo é Ele que faz. Nosso trabalho é apenas descansar na vontade de Deus se cumprida na nossa vida. É como a irmã Socorro falou, que eu acho que foi Jéssica que disse, que no canto que esperar o tempo de Deus na minha vida, né? Esperar não é bom, eu não gosto, nem gosto. Quando eu marco com alguém, às vezes eu chego antes, já para não ter o intuito da pessoa estar me esperando. Eu conheci um pastor, quando eu marcava com ele, eu marcava 1 hora antes. Ele demorava muito para escolher a roupa e tal, eu já sabia, não é 8 horas eu estou lá, na verdade era 9 horas para a gente poder sair. E assim, esperar não é fácil, a gente não gosta de esperar, né? Mas esperar em Deus é bom, porque a gente edifica o nosso coração e espera o momento certo da glória de Deus se cumprir na nossa vida. Eu creio que nessa noite Deus vai nos dar a sua graça de esperarmos na sua vontade. E que muitos planos que hoje estão sendo feitos aqui estão sendo moldados por Deus. O convite de Deus para nós nessa noite é: estenda a tua mão, me dá o teu plano, porque eu quero mudar. Porque o melhor eu já passei por mim. Amém? Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim: o seu plano não é mais seu. Agora pertence a Deus. E Ele vai fazer o que? Você crê? Eu sei que Deus tem colocado no coração dessa noite. É que o plano de Deus é maior do que você pode se imaginar. Bem maior. Sabe, o que Deus tem para fazer com você é bem maior do que você possa imaginar. Bem diferente. Talvez você esteja pensando num plano amarelo, Deus está pensando num plano colorido. Deus está pensando apenas num lugarzinho pequenininho. Deus está pensando num lugar amplo. Então foi o que ele disse a Jabez. Jabez orou a Deus e disse: Deus, que o Senhor expanda as minhas fronteiras, porque Deus ele tem um pedido para nos dar. Eu vou encerrar, mas eu quero só contar uma história para você. Existe um peixe, se não me engano, se chama tambaqui. E esse peixe, ele tem uma particularidade que os outros peixes não têm. Se você botar ele num aquário, ele cresce proporcional àquele aquário. Se você botar ele numa bacia, ele vai crescer proporcional àquela bacia. Se você colocar ele em determinado lugar, ele vai crescer conforme o espaço que é determinado por ele. Interessante esse peixe. Deus hoje creia mesmo. Essa aí veio quem lá do céu. Deus vai te tirar do aquário e vai te colocar no rio. Não tem limite para o crescimento de Deus na tua vida. Deus determinou os limites dele na tua vida. Amém? Aguarde um grande crescimento horizontal e vertical. Porque o Senhor
Deus tem se agradado das suas orações. Uma oração tem chegado a Deus. É você dizer assim, mas Deus, é tão difícil orar. Não sei nem orar. É tão complicado orar, Senhor. Não sei nem como pedir. Mas Deus está dizendo que nessa tua pouquinha força, a tua oração tem chegado dentro da presença dele. Ele tem recebido. Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Existe um marujo. Ele estava junto com um homem de Deus. E ele olhou para aquele oceano e as ondas estavam extremamente revoltantes. E ele ficou com medo de perder aquele navio. E ele lembrou que tinha um pastor lá. E ele disse, eu creio nesse Deus desses crentes, sei que esse Deus desses crentes aí faz alguma coisa. Vou chamar esse pastor para orar para ver se acalma o mar. Foi lá na cabine do pastor, bateu. Disse, o senhor poderia vir aqui em cima comigo? Eu queria que o senhor orasse para que a gente pudesse chegar em paz lá no mundo. E aquele homem fala que ele esperou o pastor subir lá no mastro e fazer aquela oração enorme, bem grande. Deus, acalma o mar, faça isso, faça aquilo. Ele disse que se surpreendeu porque o pastor apenas subiu, chegou lá perto da criva do navio, se ajoelhou e disse, Deus, o Senhor que é dono de tudo, dono da minha vida, dono desse navio, dono desse mar, dono desse vento, se o Senhor quiser, o Senhor pode acalmar essa tempestade. Mas também se o Senhor não quiser, Senhor, o Senhor tem poder de, no meio dessa tempestade, o Senhor fazer com que esse navio atinja o destino dele. Só isso ele orou. E ele disse, aquele homem, ele disse, olha, na minha ignorância, eu pensei que aquele homem ia orar tanto alto, falar tão alto, mas ele orou tudo daquele jeito. Quando eu olho para o mar, mas está calmo. Porque Deus não precisa de muita coisa para trabalhar. Sabe, Deus não precisa de muita coisa para ele fazer. Quando eu era jovem, eu escutei isso e nunca mais eu me esqueço da minha vida. Deus, ele faz do confeito um supermercado. Glória a Deus. E faz do supermercado um confeito. Porque ele é Deus para trabalhar na nossa vida. Ele não precisa, irmão, de mim. Ele não precisa da gente. Ele é Deus. Ele a qualquer momento daqui, permissão da sua glória, ele vai fazer. Só basta tão somente a gente servir a Ele com alegria e se apresentar a Ele com cântico. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.